Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler um texto antes, porém, vamos fazer uma oração para que essa palavra possa primeiramente me ajudar a mim e depois a vocês. Oremos ao Senhor. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, maravilhoso tudo quanto já ouvimos e vimos neste lugar. Mais do que confirmado, Senhor, a Tua presença. E assim nós temos visto, o Senhor tem estado conosco e tem nos confortado com a Tua presença, abençoando a cada um de nós, preparando o nosso coração, e que a Tua palavra possa fazer sentido para nós, possa nos ensinar alguma coisa que não sabemos. E assim te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Quero ler juntamente com os irmãos no livro do Gênesis, capítulo 22. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 22, verso 6. Louvado seja Deus. Versos 6, 7 e 8. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Só até aqui. Amém. Os irmãos podem se acomodar. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ser bem breve, não tenho muito o que falar, mas que essa palavra tem me chamado a atenção quando se trata todas as religiões cristãs, todas comemorando Páscoa no dia de hoje. Em nossa Páscoa, que é Jesus Cristo, estamos fazendo memória da sua morte. E alguém pode perguntar, mas alguém pode esquecer que Jesus morreu por nós? As nossas ocupações muitas vezes fazem esquecer, mas é bom lembrar. Principalmente quando temos qualquer coisa que nos causa sofrimento, nós levamos sempre a atenção para a cruz e vemos que ninguém sofreu como ele. Como se não fosse só a cruz, mas também a perseguição, as mentiras e todo o mal que tentaram fazer ao Mestre. Nossa história dá início no Éden, onde Deus fez tudo perfeito e ele se comunicava com o homem. Mas houve ali algo que o homem não sabe usar até hoje: a liberdade de escolha. Poucos sabem fazer uma boa escolha. A nossa escolha tem que ser a escolha de Deus, a escolha que Deus escolheria para nós. E ali, como deu essa liberdade, os irmãos já conhecem, no livro do Gênesis relata, logo no comecinho, quando Deus começa a fazer tudo perfeito, Ele faz também o ser humano, a sua semelhança, imagem e semelhança, e deu a eles a liberdade.
a melhor coisa que podemos ter: liberdade. Deus deu liberdade a eles e eles fizeram uma escolha errada. Fizeram uma escolha que fez mudar o plano de Deus. E agora o pecado entra e aquilo que era perfeito ficou imperfeito. As coisas ruins entraram na natureza por causa do erro, por causa da decisão do homem. Mas Deus não desiste, Ele não desistiu do homem. Tem um versículo que diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem por causa da desobediência. Mas depois Ele reconhece que Ele fez o ser humano, mas o ser humano é fraco, ele tem fraquezas. E agora Deus, através da história, nós conhecemos que Deus vai preparar uma libertação, vai preparar a cura para o problema. Ele vai preparar uma maneira de salvar o homem, uma maneira para que ele continue seu plano sobre essa terra. Nós vemos então que Deus dá a chance ao homem de continuar vivo. E aí começa a dar início à humanidade. E essa humanidade continua com a sua perversidade. Mas Deus não desiste do seu plano. Nós vemos que Deus trazendo providência para o ser humano, a história vai discorrendo e Ele começa a escolher pessoas que realmente decidem fazer a sua vontade. Indo direto ao assunto e direto à leitura, Deus acha Abrão na terra de Ur, onde faz um convite a ele para deixar sua terra, sua família, sua parentela e ir para uma terra ao qual ele ia preparar. Abraão nem sequer perguntou, ou a Bíblia não diz, né? Qual era essa terra? Mas era muita terra que Deus teria que lhe mostrar a Abraão e não teria como, porque são coisas que Deus faz e não entendemos. Então, muitas vezes o Senhor não permite que sabemos de certas coisas, porque o pensamento de Deus, a Bíblia diz que para o ser humano é loucura, porque a sabedoria, a inteligência, é a sabedoria de Deus, está fora do nosso alcance. Deus chama Abraão, escolhe ele, e agora Abraão sai na peregrinação para cumprir o propósito de Deus. Abraão e Sara estéril, não tinha filho, mas Deus fez uma promessa, que através de Abraão haveria uma nação, as nações seriam abençoadas através de Abraão. E agora precisava ter filhos, mas interessante como Deus trabalha. Ele promete um filho a Abraão, sendo que a sua mulher é estéril. Ele primeiro teria que curar a mulher para depois ter o filho. Mas um outro detalhe que chama a atenção, que Deus tem tempo para cumprir essa palavra. E Abraão teve que esperar muito tempo para que se cumprisse essa promessa. Houve até um deslize devido às leis da época, dava permissão a ele a usar da serva como mãe para ter um filho e desse continuidade. Mas não foi isso que Deus prometeu para Abraão. Abraão teria um filho legítimo. Teria um filho legítimo. E agora o tempo vai passando.
E normalmente quando Deus nos faz uma promessa, nós queremos agora, nós queremos já. E esperar não é coisa boa. Ninguém gosta de esperar. Na maneira que vamos esperando, nós vamos correndo o risco de perder as esperanças. Mas Abraão confiou em Deus. Confiou em Deus. Nós vemos nesse texto aqui que agora ele chama Abraão. Dá a impressão que Deus fala com Abraão todo dia, né? Mas eu acredito que não. Agora chegava o tempo de fazer a prova, essa prova do filho. Deus chega para Abraão e diz para ele: pegue seu filho e vai para as montanhas, lá onde Deus deu o endereço. Você vai sacrificar o seu filho, falando com minhas palavras. Sacrificar seu filho. Vai fazer um holocausto. Agora vejam bem. Deus fez uma promessa a Abraão de ter um filho. E ele tinha um filho único. E agora pede para sacrificar o filho. Sem dúvida que Deus não estava preocupado exatamente com o filho de Abraão. Ele estava preocupado com o projeto que ele tinha de gerar uma nação. Que através de Abraão nasceria a nação de Israel. Nós vemos que Abraão é pai de 3 maiores religiões do mundo, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Abrangeria toda a humanidade. Mas Abraão, aqui no trecho, ele tem até uma conversa. O menino começa a ficar desconfiado, né? Começa a ficar desconfiado. Tem o fogo, tem a lenha. Cadê o cordeiro? Para poder sacrificar. Então o foco aqui está no cordeiro. E o menino, e eles caminharam, segundo a história, foram 90 quilômetros. 3 dias de caminhada para poder chegar exatamente no Monte Moriá, onde era o monte do sacrifício, o monte da provisão. E ali ele leva o filho, deixa os empregados tomando conta no pé da montanha, sobe a montanha com Isaac, para sacrificar Isaac. E ele, segundo o livro dos Hebreus, diz que Abraão tinha tanta confiança que Deus ressuscitaria seu filho, que ele não hesitaria em sacrificar, ao ponto que ele quase sacrificou, quando ele levantou o cutelo, a faca, o machado, não sei que ferramenta que ele estava na mão, a Bíblia diz um cutelo, ele foi interrompido, o anjo interrompeu e valorizou a intenção de Abraão, que Abraão realmente estava preparado. E quando Deus nos prova, Ele nos prova para saber se nós estamos prontos para receber uma missão. Deus quer me dar ou quer te dar uma missão, Ele primeiro vai preparar você, vai fazer teste com você, e assim fez com Abraão. E interessante que no sacrifício, que foi chamado ali, o monte ali da provisão, estava ali o cabrito, com os chifres enroscado, preso àquela árvore, onde foi substituído por Isaac. Ele fez ali o sacrifício. E através da mensagem da Bíblia, todo esse percurso que faz parte do programa de Deus de salvação, nós vemos Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é esse Cordeiro. Qualquer um de nós aqui sabe que Jesus Cristo foi o Cordeiro sacrificado. Passando aqui esse período, chegamos ali em João Batista, onde Jesus vai começar o seu ministério, onde João Batista faz a primeira declaração em João 1:29.
No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A João Batista foi revelado que ele era o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro, quando fala em Cordeiro, para o judeu já está falando em sacrifício, né? Em sacrifício. Então Jesus, Deus deu seu Filho, né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele deu seu Filho para, representado lá em Abraão com Isaac, deu seu Filho para morrer na cruz, para que retomasse o seu projeto de salvação do homem. Eu tenho um outro versículo aqui em Atos dos Apóstolos, eu estou correndo aqui por causa do horário. Nós vemos aqui uma cena também, Cristo já tinha sido sacrificado, já tinha ressuscitado, e agora os apóstolos saíram dando continuidade à obra de salvação através do que Jesus passou para eles. Tem um versículo aqui em Atos 8:32, e o lugar da escritura que li era este: foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Ele representou exatamente como a ovelha. Quase qualquer animal que é sacrificado, ele faz um escândalo, né? Faz uma gritaria. A ovelha, ela morre calada, ela não expressa a sua dor. E foi o que estava com Jesus aqui. O cordeiro tinha, diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. E quem estava perguntando isso? Ali, Felipe estava evangelizando Samaria, quando passava uma carruagem de uma princesa, e estava na carruagem um eunuco que cuidava do seu tesouro. E ele lia o profeta Isaías. Então Felipe ouviu a voz do anjo que disse para ele: chega-te no carro. Felipe chega no carro e pergunta para ele: o que você lê? Aí ele disse que onde ele estava lendo em Isaías, que o cordeiro foi levado para o matadouro. E ele disse: entendes o que lê? Felipe disse para ele. Ele respondeu: como eu vou entender se não tem ninguém que me explica, né? Ninguém que me ensina. E ali Felipe mostrou para ele que Jesus era o Cordeiro que foi sacrificado para a salvação de todo aquele que crê. E assim o eunuco desceu da carruagem e foi batizado ali mesmo. E Felipe foi levado para outro lugar. Temos também um outro detalhe interessante. Quando o apóstolo Pedro, que ele pregava mais para os judeus, ele encoraja seus discípulos. Em 1 Pedro diz assim, capítulo 1: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então as pessoas aceitavam o Evangelho e continuavam obedecendo uma religião que aprendeu com seus pais, mas que não tinha salvação. Então ele diz aqui: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, no caso da escultura, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Quer dizer, pela tradição recebeu a religião e não mudavam de posição, de vida, não estavam sendo transformados. Então Pedro leva essa palavra para eles: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado.
O cordeiro no Antigo Testamento não poderia ter nem sequer uma manchinha, né? Ele era imaculado. E assim foi o que aconteceu com Jesus, que foi o único que pôde fazer esse sacrifício, porque ele era imaculado. E interessante que toda a glorificação de Jesus que nós vemos depois da sua ressurreição, que ele ascendeu aos céus, nós vemos no livro do Apocalipse. Existe uma infinidade de revelações no livro do Apocalipse que mostra Jesus como Cordeiro, o Cordeiro que foi sacrificado. Ele deu a sua vida para que ele fosse hoje, voltasse à sua glória e fosse reconhecido como Senhor. Vou ler aqui uma passagem em Apocalipse, quando se trata de Jesus. Apocalipse 5, verso 6. E olhei que estava no meio do trono, o dos 4 animais viventes entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e 24 anciões prostravam-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Então ele fez tudo isso, ele está sentado no trono. Quem está no trono? O trono, o símbolo do trono simboliza governo, né? Então ele está no trono, ele está no governo aqui. Quando fala de 7 Espíritos de Deus, muitas vezes as pessoas ficam sem entendimento. Mas eu fiz questão de descobrir isso aqui, que fala sobre os 7 Espíritos de Deus como figura. Como figura ele é selo, penhor, fogo, água, vento, a pomba e o óleo. Esses elementos são os elementos, são as 7 manifestações do Espírito Santo. Então esses 7 Espíritos, para que possa entrar nesse detalhe, eu vou sair fora do assunto, fora do detalhe do Cordeiro aqui. Nós estamos focados no Cordeiro, aquilo que nós vamos comemorar daqui a pouco. E o Cordeiro é adorado. Apocalipse 5:12. E com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Eu vi toda a criatura que estava no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e todas as coisas que nele há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostravam-se e adoravam ao que vive para todos sempre. Que visão! O João não aguentou de pé vendo uma visão como essa. Que maravilha! Então nós sabemos essa confiança que nós temos, que nós servimos a Jesus. Ele estando conosco, todos esses recursos que se volta para o Cordeiro aqui, está em Jesus. E se Ele está conosco, nós temos acesso a essa glória. Então nós temos aqui uma outra cena aqui, uma outra imagem que o João ele consegue ver na ilha onde ele estava. Mais uma revelação que está em Apocalipse 7. Depois dessas coisas, João falando: olhei e eis que uma grande multidão, ao qual ninguém podia contar,
e todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono e dos anciãos e os dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono sobre seus rostos e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Então o Cordeiro é o consolo. Nós temos uma grande multidão, que eu acredito que nós não vamos ver, uma multidão de salvos que vem do período da tribulação. Nesse período haverá evangelismo, o Espírito Santo não vai deixar a terra. Agora essa igreja já não está mais na terra. E João vê aqui, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhe servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. É uma promessa. Aqui é Jesus com a igreja já nós, a igreja já com Cristo no seu governo. E tudo que nós fazemos, devemos procurar por onde merecer, por onde agradar ao Senhor, porque não importa o sofrimento que nós temos, por mais que eu ou você esteja sofrendo por alguma coisa, um dia tudo isso vai acabar, mas vai acabar para melhor, porque se você analisar, não precisa muita coisa não, leia Eclesiastes, capítulo 3, ou capítulo 1 também, capítulo 1 e o capítulo 3, que Salomão relata as aflições deste mundo. Então nós temos uma missão, nós temos uma obrigação enquanto estamos nesta terra, mas nós temos que ter em mente que nós temos um alvo, e nesse alvo está o prêmio da nossa perseverança. É importante que quando você se dirigir, quando você for fazer parte da comunhão, você esteja com esse pensamento, que o Senhor está contigo. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração junto com vocês e passar o microfone para o pastor.